दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे. Salve Nação Santista, eu sou a Débora. Eu sou o Everton e nós somos o Casal Santista. Estamos aqui hoje para falar do jogo de Palmeiras e Santos. O Santos acabou perdendo lá no Allianz Parque por 2-1. E a primeira coisa que queria saber do Everton é que hoje o técnico Fábio Carille entrou com uma escalação totalmente diferente do que foi nos dois primeiros jogos. E queria saber o porquê que ele acha que aconteceu isso e o que ele achou da escalação, né? Bom, primeiramente, já vou pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, curtir, que é muito importante para nós, para manter aí os vídeos sempre em alta para vocês. Bom, hoje o técnico Fábio Carille mexeu o time bastante, rodou o elenco. No começo, quando eu vi a escalação ali por volta de 5 horas, 5h30, que começou a sair nas redes sociais o provável Santos, eu imaginei que seria que o Carille começaria a fazer alguns tipos de experimento utilizando o clássico para fazer essas experimentações, né? Eu disse no vídeo anterior que em algum momento ele usaria Tomazinho com João Schmidt e Pituca, né? Hoje ele já começou com esse time e no início eu achei que foi uma estratégia bem elaborada pelo Carille, porque iria manter um time um pouco mais fechado contra o Palmeiras, tendo em vista que o Santos, o material humano do Santos, né, que apesar de ser um time melhor do que o time do ano passado, um time mais técnico, mas ainda assim é um time com um material humano um pouco mais com características defensivas, vide que quem contratou foram a pedidos do técnico Fábio Carille, que gosta e tem um carinho especial ali pela defesa, começar arrumando o time pela defesa, né? Então eu achei que dentro dessa estratégia que ele pensou, depois começou a sair as informações que alguns jogadores já estavam sentindo o início de pré-temporada, o Juliano, o Guilherme, Felipe Jonatas, praticamente ali a espinha dorsal do time, né? O lado esquerdo inteiro do time foi mexido e isso deu uma dificuldade porque o time já não está entrosado 100%. Coloca um time para jogar praticamente reserva, fica um pouco mais complicado, mas o Santos perfilou bem, se segurou bem contra o Palmeiras no primeiro tempo, teve ali umas chances até com o William Bigode no finalzinho do primeiro tempo, teve uma chance de escapar num contra-ataque, que o Bigode acabou se enrolando um pouco ali com o que fazer com a bola. E no segundo tempo veio as substituições, ele colocou o Juliano, colocou ali o Guilherme, né? Foi tentar desfazer o que ele fazia nos outros jogos. E aí veio a minha primeira dúvida, se ele realmente tinha poupado ou se ele estava fazendo aquela estratégia do eu vou mexer e vou melhorar o time, eu vou mexer e vou deixar o time um pouco mais lento, que eu também havia dito nos vídeos anteriores. E pouco depois ali, a gente vai falar o tempo exato daqui a pouco, ele acabou tendo que mexer, o Juliano realmente não estava bem, sentiu. E aí, pro contexto do Campeonato Paulista, pro final do campeonato, para as próximas rodadas, eu tô com a estratégia dele. Eu achei que foi então bem pensada, aonde que ele poupou o Juliano, poupou o Felipe Jonatas. Ah, mas Everton, é um clássico, não precisaria poupar. Tudo bem, é um clássico, não precisaria poupar, mas o Santos também precisa se poupar, né? Então o próximo jogo agora é contra o Água Santa, depois a gente pega o Guarani, depois já tem um outro clássico contra o Corinthians. E aí o time precisa de dar umas respostas fisicamente até mesmo, né? Então hoje é aceitável o que o Carille fez. Nas próximas rodadas aí ele precisa de ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de vontade de ganhar também o clássico, né? Eu não estou falando aqui que ele não teve vontade de ganhar, ele teve. Inclusive, o primeiro gol do Palmeiras saiu na mexida dele, mas aí mais pra frente, na hora de falar sobre os gols, eu falo sobre isso.
Então vamos para o conceito. Lembrando que o nosso conceito é ótimo, bom, regular e péssimo. E vamos começar pelo gol João Paulo. João Paulo foi regular. Na zaga, Aderlan. Aderlan eu já achei que ele foi bem abaixo, né? Ele estava um pouco perdido na parte defensiva. Então eu vou dar para ele na parte defensiva, eu vou dar péssimo para o Aderlan. Porém na parte ofensiva eu vou dar bom, porque depois no segundo tempo, quando o Carille acabou mexendo o time, ele soltou um pouco mais o Aderlan e o Aderlan mostrou que ele tem qualidades mais ofensivas. Então eu vou dar regular para o Aderlan. Gil. O Gil foi bom. Joaquim. Joaquim foi bom. Kevson. Kevson, apesar de eu ter um pouco de restrições quanto a ele estava na barca do ano passado, mas tem um selinho aí de menino da vila. Vou dar um bom para ele, foi bem defensivamente. Agora meio campo, Pituca. Pituca eu vou dar regular. Não gostei muito hoje do jogo do Pituca, apesar de ele ter corrido bem, ter marcado, mas nas distribuições, nos passes que era para ele ser um pouco mais simples, ele acabou tentando inventar um pouco mais. Então por isso o conceito do Pituca hoje é regular. Rincon. Rincon, enquanto esteve em campo 100%, foi bom, mas aí acabou se desgastando um pouco mais. É nítido que o Rincon ainda não está bem fisicamente, mas ele é muito guerreiro, eu vou dar bom para ele. João Schmidt. João Schmidt talvez é o melhor do time aí no jogo de hoje. Boas saídas de jogo, boa movimentação, bom. Na parte do ataque, Pedrinho. Pedrinho regular, bem sumido. William Bigode. William Bigode teve uma oportunidade onde ele não conseguiu concluir bem em gols no finalzinho do primeiro tempo. Já estava quase que indo para o intervalo. Se ele consegue fazer aquele gol, o Santos desce para o intervalo ganhando de 1-0, o jogo poderia ter sido outro. Então com isso é regular para o Bigode. Casares. Casares hoje eu vou dar regular para ele com uma observação, tá? Terceiro jogo, então eu vou ser um pouco mais contido. Mas o Casares foi bem sumidinho no primeiro tempo, não participou do jogo como talvez o Carille gostaria que ele tivesse participado. Todos os lugares deu ali o Casares como um terceiro homem de ataque, mas o Casares não jogou como terceiro homem de ataque. O Santos jogou no 4-4-2 o primeiro tempo, que quando qualquer pessoa vai dar a escalação do Santos, escala o Santos no 4-3-3, né? Mas o Casares hoje tentou no primeiro tempo ser o meia, que o Juliano vinha sendo, e como o Santos jogou o primeiro tempo hoje com 3 volantes, o Casares fez ali o quarto homem de meio campo, para tentar municiar o Guilherme com o Bigode, né? Então ele não foi tão bem hoje no segundo tempo, ele deu um pouco de melhorada, mas por ser apenas o terceiro jogo, hoje eu vou dar regular para ele. Certo. A gente saiu para o intervalo 0-0 o jogo. Sim. Voltamos no intervalo saiu o Pedrinho e entrou o Guilherme. O Guilherme hoje foi muito abaixo do que ele vinha sendo. Não conseguiu ganhar nenhuma disputa de bola com o Gustavo Gomes, que já estava cansado, inclusive. Mas ele não foi tão bem. Hoje eu vou dar regular para ele. Também no mesmo tempo que foi no intervalo, saiu o Rincon e entrou o Juliano. Juliano sem conceito, jogou 12 minutos, jogou no sacrifício. Esses 12 minutos não suou a camisa hoje não, sem conceito. Aos 12 minutos do segundo tempo, saiu o Juliano e entrou o Otero. Otero eu vou dar bom para ele, foi o homem do gol do Santos. Um jogador que fez o que o Casares não conseguiu fazer, o que o Pituca não fez hoje. Também foi uma coisa que eu senti falta no Pituca, que foi a entrada dentro da área, né? O Aderlan, o lance do gol, comentando um pouquinho, o Aderlan levou a bola até a linha de fundo, tocou para trás, no rebote do William Bigode, o Otero acabou fazendo o primeiro gol do Santos aos 12 minutos, foi isso? Foi isso. Depois, aos 34 minutos, saiu o Bigode e entrou o Furk. O jogo já, apesar do Santos ter voltado para o jogo depois do gol do Otero, né, de ter diminuído, mas o Santos não conseguiu municiar o Furk, né, e aí ele sofre isso desde o ano passado no Santos. Ele também é um jogador que
pela função dele, as características, ele precisa que a bola chegue para ele a todo momento. Como o Casares não foi bem e o Juliano saiu machucado, o Júlio Furque acabou que ficando sozinho lá na frente. O Guilherme não estava bem, o Pedrinho já tinha saído, e aí o Furque ficou lá na frente batendo cabeça com os zagueiros. Aos 43 do segundo tempo, saiu o Kevson e entrou o Felipe Jonathan. O Kevson tem bastante problemas musculares, né? Apesar de ser menino ainda, mas ele já tem bastante problemas físicos. Você vê que ele não aguentou jogar os 90 minutos, pediu para sair. E o Felipe Jonatas entrou, faltando 2 minutos ali. Vou dar para o Felipe Jonatas sem conceito, mas como observação. O Felipe Jonatas fez falta para a lateral esquerda do Santos hoje na parte ofensiva. O gol saiu aos 24, com 12 minutos, que o Otero estava em campo. E comentado o gol. O gol, como eu falei na parte que eu conceituei o Otero, o Santos construiu uma jogada pela direita, o Santos melhorou no segundo tempo, né? Com as substituições, apesar de não ter dado certo do Juliano ter ficado em campo, mas mexeu com o time, o Carille no intervalo, soltou um pouquinho, o terceiro homem de meio campo saiu, que foi o Rincon. O Santos se abriu um pouco e foi para cima do Palmeiras. Numa dessas investidas, o Aderlan acertou um cruzamento para o Bigode, que acabou furando, e no rebote o Otero fez o gol que colocou o Santos de volta na partida. O Santos pressionou. A partir dali o Palmeiras teve bastante volume de jogo. O Santos jogou, o Santos competiu contra o Palmeiras na tarde desse domingo. Na tarde e noite, né, desse domingo, o jogo foi às 18 horas. E foi isso, né? O jogo hoje não teve aí o triunfo para nós santistas, mas fazia tempo que o Santos não jogava um clássico disputando, um jogo que o Santos foi hoje para o Allianz, né? Pensando assim que poderia ser possível ganhar do Palmeiras. Sim. Conceito do técnico Fábio Carille? Fábio Carille hoje foi regular, porém com as questões físicas dos jogadores do Santos. Mas eu acho que ele poderia também ter pensado em outras coisas, né? Poderia ter experimentado ali o Nonato, poderia ter colocado o Marcelinho, ele poderia ter feito outras coisas. Por isso hoje eu vou de regular para ele. E o conceito do jogo? O conceito do jogo hoje foi bom, o conceito do Santos hoje foi bom, né? Foi um bom clássico, apesar da derrota, mas o Santos foi posturado dentro de campo, não foi para perder de pouco não, o Santos foi para buscar o resultado lá. Próximo jogo, o Santos pega o Água Santa lá, e devido às chuvas, o jogo vai ser no estádio 1º de maio. Quarta-feira, dia 31, 9h35, a gente pode acompanhar pela Record. E acho que é isso. É isso, né? O Santos que, como a Débora falou, volta a campo na quarta-feira. Vamos torcer para os Piratas do Carille voltar em ação e conseguir aí fazer o que ficou devendo hoje na tarde, noite, para os torcedores da Baixada Santista, que é a vitória do Peixão, né? Quando eu digo Baixada Santista, tá? Antes que alguém comente, não é o bairrismo, é o time da Baixada Santista, o Santos Futebol Clube. E então é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, e nem de curtir, comentar e compartilhar, que vai ajudar a gente. É isso, pessoal. Hoje, domingo, tem uma excelente semana, apesar que com a derrota do Santos não tem como ter uma excelente semana, mas quarta-feira tem a resposta aí para nós de uma vitória, se Deus quiser, do Peixão. Um beijo. É isso, um beijo. Até a próxima. Até o próximo jogo.